Oi, pessoal, quero saudá-los com a paz do Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento do livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí. Vamos estar entrando aí no 1 Crônicas. Lembrando que 1 Crônicas foi contado para que o povo que saiu lá do cativeiro da Babilônia entendesse a história dos israelitas. Ô, gente, muitas vezes maus conselhos nos fazem errar, tá? Por isso que é melhor consultar o Senhor Deus dos Exércitos para ver se não estamos ouvindo maus conselhos. O que aconteceu aqui? Um rei amigo de Davi morreu e Davi quis prestar condolências ao filho do rei e mandou uns homens ir lá. Os mensageiros, e quando eles vão lá, Davi enviou os mensageiros para estar prestando lá condolências, estavam condoídos com a morte do rei, porque Davi era amigo dele. Mas só que tem que os conselheiros do filho desse rei, eles deram maus conselhos, falou assim, Davi tá mandando espia aqui. E eles humilharam, insultaram os mensageiros de Davi. Então, 1 Crônicas, capítulo 19, nos diz o seguinte: e aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso ele enviou mensageiros para o consolar acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, para consolar Anum, filho de Naás, disseram os conselheiros, os príncipes, filhos de Amon, a Anum: pensas porventura que foi para honrar teu pai que o rei Davi enviou mensageiros? Ele enviou aqui para te consolar? Eles vieram aqui para esquadrinhar, para perturbar e espiar a sua terra. Fique esperto, Anum. E Anum ouviu o mau conselho deles, e Anum tomou o servo de Davi, porque naquela época os judeus, para eles era honra ter barba, e ele cortou a metade da barba deles, rasgou o vestido deles até as nádegas, né? Até as nádegas, e cortou-lhe as vestes no meio até a coxa da perna e os despiu. Tem Bíblia que fala que eles até as nádegas. E avisaram Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros para encontrá-lo, porque aqueles homens estavam sobremaneiras envergonhados. Como que eles iam entrar lá em Israel com metade da barba raspada e com as nádegas de fora? E aí, se você não sabe o que é nádega, olha no dicionário, porque eu prefiro falar mais educadamente. E foram e avisaram Davi acerca daqueles homens, e ele enviou mensageiros para encontrá-los. E aí Davi falou com eles para ficar lá em Jericó, aquela cidade que foi destruída, né? Em Jericó, até que a barba deles crescesse, e mandou também roupa para eles. Vendo, pois, os filhos de Amon o que tinha feito, que era odioso para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e também o rei de Maaca e sua gente, eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram da sua cidade e vieram para a guerra. Mas, ouvindo Davi
que ele estava preparando para lutar contra ele, ele mandou um dos seus maiores estrategistas de guerra, que era Joabe. E Joabe e os homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis vieram e se puseram na parte do campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, o estrategista de guerra Joabe preparou, ele preparou, né, o exército estrategicamente dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou, né? E o resto do povo entregou na mão de Abissai, ele dividiu, e seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse, se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás e vai me socorrer. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que eu, tu então, eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelo nosso Deus. Então aqui ele falou, vamos nos esforçar pela nossa cidade, pelo nosso povo e pela nossa cidade. Então se chegou Joabe e o povo que tinha conseguido diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram diante deles. Eita Deus, hein? E vendo, pois, os sírios de Amon que os sírios fugiram, eles também fugiram. Do jeito, não mexe com o povo de Deus, não. Mexe com o povo de Deus, não. Vendo, pois, os sírios de Amon que os sírios fugiram, e também eles fugiram diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio, Sofaque, capitão dos exércitos, Adadezer, e marcharam diante deles. Marcharam diante deles, gente, e do que foi avisado a Davi, ajuntou todo Israel e passou o Jordão e foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Hoje está quente, né, irmãos? E glória a Deus por isso, né? Porém, os sírios fugiram de diante de Israel e Davi feriu dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. Zofaque, capitão dos exércitos, matou. Vendo, pois, o servo de Adadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Né? Então o que aconteceu aqui, gente? Eles fizeram paz. E, poxa, mexer com o servo de Deus é perigoso demais da conta. Mexe não, gente. Não mexe não. E foi injustiça, né? Que Davi tinha amizade com o pai de Anum, Naás. Ele foi prestar condolência, mandou mensageiros lá e foi ouvir maus conselhos. Gente, nós temos que tomar cuidado com os conselhos, que existem pessoas que só andam com maldade no coração. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário e deixa aí falando o que você achou desse capítulo, em nome do Senhor Jesus. Gratidão a Deus, que o nome do Senhor Deus seja louvado e honrado para todos sempre. Amém. Deus abençoe vocês.